Oi, eu sou o sobrevivente e imagina a seguinte situação. Você conheceu uma garota maravilhosa num evento da sua cidade e ela riu das suas piadas, por incrível que pareça. Ela passou muito tempo grudada no seu braço, dando algumas indiretinhas, e o cheiro do cabelo dela foi uma das coisas mais gostosas que você já pôde experimentar na sua vida. Ela parece ter sido feita exclusivamente para você. Vocês se aproximaram e foram ao primeiro encontro juntos. Para não errar, você levou ela no shopping, e aí vocês jogaram no fliperama, tomaram sorvete juntos, jantaram juntos no McDonald's e até foram ao cinema. Você até tentava se concentrar no filme, mas parecia estar numa espécie de transe. Os olhos dela roubavam toda a sua atenção. Eram castanhos, mas um castanho diferente. O brilho do telão parecia realçar ainda mais a beleza deles. Depois do encontro, você foi deixar ela em casa. E antes de ir embora, ela disse que amou a noite e que adoraria repetir. Você sabe que naquela hora deveria tentar um beijo, mas você é inseguro demais para isso. Ela então decide tomar a iniciativa e te dá um selinho nos lábios. Só um selinho. Isso de forma bem devagar. Você sente inclusive um pouco o gosto e a textura do batom que ela estava usando. Com um beijo, você fica em choque. O seu coração acelera, a sua boca fica seca, suas mãos não sabem onde tocar, você abraça ela ou você... Onde é que você coloca as mãos? Você não conseguiu retribuir o selinho direito pelo nervosismo, mas ela parece feliz e se ela parece feliz, você tá feliz também, né? Com tudo isso, mais encontros se passam e vocês estão finalmente e oficialmente namorando. Que linda história de amor, né? Mais 2 anos se passaram desde que vocês se conheceram. O que parecia uma paixão avassaladora se mostrou um verdadeiro inferno na sua vida. As crises de ciúmes dela se tornaram maiores. E você nem dava motivo para isso porque você nunca foi bom com as mulheres. Mas na cabeça da sua namorada, todas o seu trabalho queriam de alguma forma dar para você. Ainda assim você se culpa, porque talvez você tenha culpa nisso mesmo. Talvez você não tenha conseguido retribuir o que ela esperava de você, ou talvez não tenha sido emocionalmente ativo no relacionamento como ela queria. Talvez você não tenha levado a sério os ciúmes dela. Por conta de tudo isso, você termina um relacionamento que uma vez começou de forma tão bonita. Ela ameaça sua mãe, ameaça tentar contra ela mesma, e você percebe que tudo isso passou dos limites e decide deixar claro que nunca mais vocês vão voltar. Tudo parece muito bem, né? Até a notificação judicial bater na sua porta, exigindo o reconhecimento de união estável. Você pesquisa no Google e descobre que notificação judicial, teoricamente, não é algo a se preocupar. Só que o processo começa. Depois de alguns meses, você perdeu o processo. Você perdeu o carro que tinha comprado assim que começaram a namorar. Você perdeu o terreno que tinha começado a investir para o futuro de vocês. E que você tinha pago tudo sozinho até agora. Ela não tinha contribuído com o terreno, mas mesmo assim vai ficar com ele. Você ainda teve que pagar os custos com o advogado. Você ainda perdeu a sua paz com todo esse processo. Você se sente, no final das contas, roubado, como se você tivesse sofrido um golpe. Tudo isso poderia ser evitado se você tivesse feito um contrato de namoro. É justamente o que alguns homens e também mulheres estão fazendo agora. Sim, é uma informação que me deixou bem surpreso. A gente vê esse tweet aqui, exatamente. É assim que funciona hoje em dia. Ou você faz um contrato de namoro separando tudo direitinho, ou você casa com separação total de bens. Mas você não pode, de acordo com esse tweet, dar a chance de alguém pegar metade do que é seu. Outro tweet aqui. Eu tenho pavor de gente oportunista. Tudo isso vou mandar um modelo de contrato de namoro para quem quiser de graça. Me lembrem depois, em referência aqui a essa pergunta. Namora 6 meses, ele tem um carro e um apartamento. Quero terminar. Quais os meus direitos? E outro tweet aqui. Essa raiva com mulheres que têm filho é algo doentio, não faz sentido algum. O mundo evoluiu e os homens continuam com essa mente ruim. Vão se tratar. Imagina a mãe de alguns aqui lendo essas postagens. Devem sentir vergonha demais. E aí a pessoa responde ela aqui. Isa, o primo da minha esposa saiu do RJ, foi no Paraná buscar uma mulher com 2 bonecos e menos de 18 meses ela separou dele e pediu sócio-afetiva. O rapaz foi preso e teve que pagar para tirar o rapaz da gaiola por conta de pensão atrasada. Hoje em dia ele não se envolve com mulher que tem filhos e a atual namorada dele, ele fez assinar um contrato de namoro. Os homens estão se resguardando com razão. O que mais tem aí é mulher atrás de pensão de homem honesto. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre contrato de namoro, eu achei que fosse uma brincadeira. Até que eu vi essa notícia. Contrato de namoro cresce 425% em São Paulo, segundo dados do CNB. Mas vamos com calma, tem muita gente entendendo errado essa história de contrato de namoro. E
muita mentira sendo contada também. Bora trocar uma ideia sobre isso? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse conteúdo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Sobrevivente, peraí, cara. O que diabos é um contrato de namoro, cara? Isso não existe, não. Você tá inventando. Você tá sem assunto pra vídeo, né, sobrevivente? Cara, um contrato de namoro é um contrato que deixa claro que os dois estão apenas namorando e não numa união estável. O objetivo principal do contrato de namoro é proteger o patrimônio de cada um e afastar os efeitos jurídicos automáticos que a união estável gera, como partilha de bens, ou seja, a partir do momento que vocês são considerados união estável, o que vocês conquistaram no relacionamento pertence aos dois, num divórcio vocês vão ter que dividir. Tem também pensão alimentícia entre companheiros e direitos sucessórios, herança, enfim, essas coisas. Sobrevivente, mais uma vez, você tá falando de uma coisa que você não explicou, cara. O que é união estável? Pô, eu não sei o que é isso. É o seguinte, ó, vou tentar explicar da forma mais clara pra você. Pela lei, resumidamente, até porque eu não sou nenhum advogado, ou você é solteiro, ou você é casado, ou você é divorciado, ou você é viúvo, ou você foi jogar no gigante da colina. Só tem essas 5 opções. Ah, sobrevivente tem mais. Calma, eu disse que é resumir. Mas ou você é solteiro, ou é casado, ou é divorciado, ou é viúvo, ou... enfim, se foi, né? Mas se você mora com alguém ou tem a vida de casado com alguém, mesmo não tendo se casado oficialmente no cartório, a lei entende que vocês são casados. Essa é a união estável. É a lei supondo que vocês são um casal pelo tempo que vocês estão juntos, pela família que vocês formaram, mesmo não tendo registrado o casamento no cartório. É justamente a galera que já vive como casado, mas não foi no cartório oficializar. Não tem como ser mais claro que isso. Como a lei entende vocês como casados, automaticamente vocês estão em comunhão parcial de bens. Isso significa que tudo que é seu, conquistado depois do relacionamento, ou durante o relacionamento no caso, também pertence à sua namorada ou namorado, mesmo que você tenha comprado algo exclusivamente no seu nome. Até aí é justo, né? O que vocês conquistaram juntos pertence aos dois. Mas dizem as más línguas que tem gente que se aproveita disso pra roubar o outro. Tem gente que vai pra justiça dizer que tinha uma união estável com alguém, sendo que era apenas namoro. É justamente o que a gente viu nessa postagem aqui, ó. A pessoa querendo levar vantagem e querendo tirar o carro e o apartamento de um cara só porque eles namoraram durante 6 meses. Isso acontece em algumas situações em que nem era uma união estável, só que a pessoa conseguindo provar, entre aspas, isso na justiça, ela consegue roubar a outra, consegue aplicar uma espécie de golpe. E esse é o medo de muitos homens atualmente, já que acontece mais com eles, mas a gente vai ver aqui nesse vídeo que também acontece com mulheres. Quem bate muito nessa tecla e incentiva isso é a galera da pílula vermelha. Muitos incentivam, inclusive, a não se relacionar, mas se for se relacionar, que seja com um contrato de namoro. Lembrando que não é tão simples assim mentir que você tá numa união estável, tá? Embora seja possível. Para ser união estável, tem que ter convivência pública, ou seja, não pode ser um relacionamento escondido. Tem que ser convivência contínua e duradoura, ou seja, uma relação estável, sem idas e vindas constantes. E não tem um tempo fixo, mas pode ser 1 ano intenso ou 5 anos mais brandos, depende do caso, a lei vai avaliar isso. E tem que ser feito com o objetivo de constituir família. Esse é o elemento mais importante e ao mesmo tempo mais subjetivo. Então não rola só morar junto ou namorar faz muito tempo. Precisa existir a vontade atual de construir uma vida em comum como família para ser considerado união estável. Sobrevivente, então esse contrato me salva de ser roubado numa situação dessas por alguém mal intencionado? Tipo assim, esse contrato de namoro me protege de levar um golpe de uma mulher ou de um cara que tá de olho no meu dinheiro? É essa a ideia. Tem um exemplo aqui de contrato de namoro, por exemplo. Modelo contrato de namoro. Vamos ver aqui. Contratantes. Eu, sobrevivente da Silva, portador da carteira de identidade número 00069, expedida pela SSP, inscrita no CPF sobre o número 40028922. Ah, isso aqui é a parte da mulher, beleza. Aí depois vem os caras preenchendo a mesma coisa. Ambos maiores, residentes e domiciliados na Rua dos Gostosos, número 67, apartamento 2, na cidade de Pintópolis. Decidem as partes, pessoas juridicamente capazes para o ato, blá 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 blá. Cláusula primeira. Minha dicção me traindo. Os contratantes declaram que possuem um relacionamento afetivo denominado namoro, pelo qual as partes se comprometem no âmbito íntimo e social, sem firmar qualquer tipo de vínculo matrimonial perante a lei civil brasileira e sem qualquer intenção de constituir família ou união estável. Caso essa intenção venha se modificar no futuro, deverá ser objeto de novo contrato com anuência formal e expressa de ambas as partes. No caso de conversão automática para união estável, por enquadramento legal ou não, deverá ser regida pela separação total de bens. Aí tem aqui a vigência, né, o tempo que o contrato é válido.
Tem a cláusula da coabitação, que diz que as partes podem morar juntas com a finalidade de reduzir custos e divisão de despesas, e não com o objetivo de constituir família ou firmar união estável. Enfim, tem mais aqui, eu não vou ler o contrato inteiro. Tem aqui também de filhos, no caso de uma gravidez, não haverá uma conversão do namoro em união estável, devendo ser observados os direitos e deveres relativos à gestação. E tá aqui o contrato completo, você pode apertar pausa se quiser ler, mas enfim, tá aqui o modelo. O ponto é que tem muita gente agora correndo atrás disso pra se proteger. Só que diferente, aqui o plot twist, tá? Diferente do que todo mundo tá pensando, isso não acontece igual a história do início do vídeo, em que você se apaixona, fica 2 anos juntos, depois termina, depois perde tudo. Eu exagerei de propósito nessa história, porque é o que alguns caras, principalmente da pílula vermelha, falam que tá acontecendo com frequência. E detalhe, eu não tô dizendo que isso não acontece, tá? Porque acontece. Eu tô dizendo que não acontece de forma exagerada e na frequência absurda que muitos caras dizem. A real é que quem procura esse contrato de namoro, na maioria das vezes, são pessoas divorciadas ou viúvas acima dos 50 anos que decidiram voltar a namorar. Então não é que os caras estão fazendo isso pra se proteger das mulheres, não é que os caras, meu Deus, não quero levar um golpe, vou fazer um contrato de namoro. Não, na verdade é a galera que tá com 50 anos e resolve voltar a namorar. Alguns namoram com pessoas mais jovens e aí pode ser um pouco essa parcela de preocupação com o próprio patrimônio, mas de forma geral, esses relacionamentos mais velhos, com pessoas mais velhas, eles usam o contrato de namoro pra blindar o patrimônio, pra garantir que quando eles morrerem, os filhos vão receber a herança corretamente. É simplesmente isso. É uma forma de garantir que, ao morrer, tudo vai ficar pros filhos e não vai ter que ser dividido com a pessoa que depois vai alegar uma união estável, por exemplo. É só isso. E vieram com uma conversa de que, meu Deus do céu, os contratos de namoro aumentaram 425%, os homens estão acordando. E parece muito, né? Só que parece muito que os caras estão com medo, os homens jovens estão com medo e estão criando isso pra se proteger. Só que não é o caso. Ninguém tá fazendo contrato de namoro assim. Essa porcentagem acaba enganando a gente. Em 2024, os cartórios brasileiros registraram, no país inteiro, 191 contratos de namoro. É muito pouco. Foi um recorde até então, uma alta de 50% em relação ao ano anterior. Mas olha só, de todas as pessoas do Brasil, de todos os casais do Brasil, 191 contratos. É muito pouco. Em 2025 teve um novo recorde, 241 contratos em todo o país. A maioria em São Paulo, 105 só na capital. O que chama a atenção é que desde 2016, se a gente for calcular o crescimento, dá um crescimento de mais de 800% de novos contratos de namoro. Ou 827 desde o início, que foi o que eu coloquei no título do vídeo. A gente pode até ver essa notícia aqui, ó. Busca por contrato de namoro cresce 827% no Brasil, impulsionado por divórcios após os 50 anos. Até deixa claro aqui, ó, após os 50 anos. Só que você percebe que essa porcentagem é alta só porque quase não tinha galera usando contrato de namoro antes? Apesar disso, eu acredito que vai ser uma demanda natural no futuro, ainda mais em um mundo de relações líquidas, como diria o nosso querido Bauman. É importante falar também que o contrato de namoro não é absoluto e não faz milagres também. Se a relação mudar de patamar e virar de fato uma união estável, o juiz pode olhar mais para a realidade do que para o papel. Tem até vídeo sobre isso. O contrato de namoro é válido? Poderia ser anulado se o outro alegar união estável? O contrato de namoro vai ter validade se aquele relacionamento realmente for um simples namoro. Se por acaso ele começar a ter características de união estável, aí esse contrato vai perder a validade. O contrato de namoro é bastante utilizado para tirar o direito da mulher em relação ao patrimônio. Muitas vezes o homem está em uma união estável com a sua companheira, mas ele faz ela assinar só para ela não ter direito ao que for adquirido durante a união. Então é uma situação onde vocês têm que abrir os olhos, meninas. A gente vê o comentário aqui, ó. Doutora, fico com uma jovem senhora de cerca de 43 anos, idade similar à sua. Já estou com ela há cerca de 3 anos, morando junto, e ela quer que eu assine um documento desse. Devo assinar? Ela ganha bem mais que eu. E é justamente, se isso aqui não for um comentário zoando, né? É justamente a mulher que ele namora querendo proteger o patrimônio dela e ser considerado uma união estável com ele. E isso aqui já mostra também, claro que isso aqui é um comentário que pode ser zoeirinho, né? Mas a gente vai ver mais pra frente um depoimento de alguém, de outra mulher também, dizendo que quer utilizar isso como forma de proteger o próprio patrimônio, ou seja, não é uma postura exclusivamente masculina. No final das contas, o contrato não é para enganar a justiça, é para evitar ser roubado. Mas se mesmo com o contrato
de namoro você agir como união estável, o juiz pode muito bem considerar a união estável e você vai ter que dividir tudo que você conquistou durante aquele relacionamento. Sobrevivente, cara, eu tô bem preocupado agora, velho. Eu sei lá, acho que o próximo relacionamento eu vou fazer um contrato de namoro, eu vou conversar com minha namorada sobre isso. E eu fiquei com medo real, sobrevivente. Você acha que eu tenho que fazer um contrato de namoro, então? E aí, meu fofinho, você tá perguntando pra pessoa errada. Eu sou só um youtuber que fala de atualidades, né? O interessante é você falar com um advogado sobre isso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: se tem muita diferença de patrimônio ou renda, ou seja, você é muito rico ou a outra pessoa é muito rica, talvez seja interessante você fazer um contrato, sim. É o mais inteligente a se fazer. Se você, seja homem ou mulher, tem muito mais grana que o seu futuro namorado ou namorada, eu não vejo problema em proteger o seu patrimônio. Embora só a existência de um contrato de namoro possa deixar o clima meio esquisito no seu relacionamento. Eu trouxe pra você aqui 2 postagens. Essa aqui, ó. Você assinaria um contrato de namoro? Acha um documento interessante pra colocar no relacionamento? Recentemente, um amigo meu que tem empresas e um patrimônio considerável começou a namorar. Um advogado amigo nosso falou na hora: faz um contrato de namoro. E aí começou a discussão. Porque eu entendo o lado jurídico. Quem passou anos construindo patrimônio quer evitar problemas futuros e deixar claro que namoro é namoro, não união estável. Mas também entendo o outro lado. Como é que você chega pra pessoa, pede ela em namoro e junto entrega um contrato pra assinar? Muita gente vai enxergar isso como falta de confiança. Até porque dá pra confiar muito nas pessoas aqui no Brasil, né? O que mais me chamou a atenção foi a diferença nas respostas. A maioria dos homens com quem conversei disse que assinaria sem problema nenhum. Eu assinaria. Já várias mulheres falaram que veriam isso como uma falta de respeito ou uma demonstração de desconfiança. Então a pergunta é sincera, principalmente para as mulheres. Se um cara chegasse para te pedir em namoro com flores, aliança e um contrato de namoro, você assinaria ou isso seria motivo para repensar a relação? E antes que alguém diga que é exagero, hoje em dia muita gente tem receio de qualquer situação que possa ser interpretada como união estável no futuro. O que vocês acham? E aqui os comentários. Se não mora junto, tem realmente necessidade? Tipo, eu namoro há 2 anos, não moro junto, se eu terminar eu tenho algum direito em cima do meu namorado? Porque pra mim só faz sentido assim, se for o caso, pra se resguardar. Outro comentário, falando como advogada, sim. Falando como pessoa, ia me sentir ofendida. Eu gostei da sinceridade. Como mulher, eu não me importaria e incluiria uma cláusula de traição, perda financeira em caso de traição de alguma das partes. E a outra postagem aqui que eu separei, há 7 anos atrás, essa postagem aqui, cara. Deixa eu ver o tempo que essa aqui foi publicada. Há um dia. Bom, uma bem recente e outra muito antiga, 7 anos atrás. Propus contrato de namoro e meu namorado ficou ofendidíssimo. E aí, devemos morar juntos ainda? Transformando uma história longa numa curta, namoramos há 5 meses e tanto meu namorado como eu passamos a ter problemas demais em nossas respectivas casas e decidimos morar juntos. Mas há uma diferença significativa de renda entre nós. Portanto, estou arcando com 90% das despesas e ele só com 10%. Como amo muito ele e quero que esse relacionamento seja eterno enquanto dure, provavelmente ficaremos muito tempo vivendo juntos ao ponto de automaticamente cairmos na situação jurídica de união estável. Mas nunca falamos em nos casar, não combinamos que estamos juntando patrimônio, apenas resolvendo juntos o problema habitacional que cada um tem. Pedi então para registrarmos um contrato de namoro em cartório, um documento que já tem jurisprudência em que os namorados na frente do tabelião registram que estão apenas namorando, que não estão juntando patrimônio, que não é uma união estável, que não estão se casando, embora muito se pareça como tal. Ao firmar o contrato de namoro, abre-se mão da herança e pensão. Sem esse contrato, vivendo juntos, dividindo despesas, tetos, blá 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 blá. Aí vem minha surpresa. Meu namorado ficou ofendidíssimo com meu pedido pelo contrato. E estou aqui esperando na imobiliária para pegar a chave do lugar onde moraremos juntos os próximos 12 meses, pelo menos. Estou triste por tê-lo ofendido. Gosto dele, não quero que ele se sinta mal, mas também começo a ficar incomodado. Se você tem uma dada intenção, por que se ofende em assinar num papel registrando que essa é a sua real intenção? E aí, devo ainda morar junto com ele se ele continuar a se recusar a assinar o contrato? Me ajudem. Outra coisa interessante é se você tem filhos de outros relacionamentos e aí você tem esse contrato de namoro para garantir que toda a sua herança vá pro seu filho, caso você vá de Vasco, né? Assim você garante que tudo que é seu vá pros moleques ou vá pra sua filha, enfim, você garante que você tá dando condições pro seu filho ou da sua filha ou ambos terem um bom futuro depois que você se for. Só que ser interessante, interessante nesse caso, interessante nesse outro, não é um critério muito inteligente. No final das contas, cada um faz o que quer com a própria vida e aí chama um advogado, contrata um advogado para poder conversar melhor sobre isso. Mas qual a sua opinião sobre? Você acha que vai aumentar o número de contratos de namoro com o tempo? Você faria um contrato de namoro? Você se sentiria ofendido se o seu namorado ou namorada chegasse para você assinar um contrato de namoro? O que você tem a dizer sobre isso? Seria impossível trazer esse vídeo para você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer ao Cauê Abruzio, ao Adriano, ao Woodson, ao Matheus L, ao Guilherme,
ao DJ Pooper, ao Leandro Borges, ao Demis, ao Guilherme Ustek, ao Ghost Init, ao Capivarilson Motorista, aos Guerreiros Z, ao M. Samuel, ao Willow, ao Gropulga, ao Alguém, ao Cauê, ao Guilherme Rodrigues, ao Daniel Roberto, ao Riquelme Klein, ao Senhor Mistério, ao Jason Torran, ao Barchi, ao Pedro Henrique Marques de Oliveira, ao Danilo FS, ao Antônio Lúcio, ao Willow S, ao Ecstasy, ao Dr. Redber, ao Jonathan, ao Caio Duque, ao Luke Furrex, ao Ismael Neves, ao Matheus Flores, ao Chos, ao Samuel Sanhu, ao AD, ao Dias, ao Grove Lake, ao Malcolm, ao Luca Nonino, ao Glaubert Ismael, ao Eduardo Gonzalez, ao Tujinx, ao DWLTZ, a Tossen, ao Jean, ao Robson Cedras, ao Topzera, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Polo, ao Zanatas, ao Eduardo, ao Amy Chris, aqui e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso à nossa comunidade no Discord, para maiores de 16 anos, acesso aos nossos mini-cursos de sobrevivência no Brasil. O mini-curso atual é o mini-curso de oratória, que a gente vai começar essa semana, e tenho certeza que vai ser muito proveitoso pra galera. Não se endivide para se tornar um membro, mas seria uma honra ter você como membro do canal. Eu acredito que esses membros estão incompletos aqui. Estão incompletos, sim. Deixa eu atualizar aqui novamente a lista. Agora a lista tá completa aqui. Eu tô ligado quem é membro, tá? Eu decoro as fotinhas e os nomes de usuário. Eu já anotei a falta da Ingrid, que sempre aparece aqui no final. Também o Mr. Vinagrete. Pedro aqui também, que tá lá no Discord. Tem até o meu outro canal aqui, o Rodrigo Moraes. O Renato, que sempre fala comigo no Telegram. Gente boa pra caramba ele. Enfim, tá aqui a Ingrid, ó. Aos poucos eu vou decorando, pelo menos tendo noção de quem é membro e quem não é. Enfim, desculpa a confusão aqui no final. Um forte abraço, a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.